Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão? Boa tarde, bom dia. Como você está, Flávia? Tô bem, tô caminhando. E toda semana um desânimo diferente. Vamos melhorar esse astral. Não, Como não tô é que com baixo astral, Xuxa não. contra o baixo astral? Eu tô cansada, fui mexer em trocar armário de casa, me arrependi amargamente. Fui fazer uma mexida, uma melhora na minha cozinha e agora tô tendo que rearrumar tudo. E isso é muito cansativo, trabalho doméstico com a rotina que eu tenho. Então, mas tá bonito os armários, valeu a pena. Valeu a pena, Não, valeu a pena, mas eu tô exausta, porque, nossa, aquelas coisas que você começa a revirar, realmente tem uma mudança de energia. Minha mãe tem um problema que ela poderia fazer parte daquele programa Acumuladores. Mentira, Isabela exagerada. Então, o volume de coisas pra reorganizar realmente é alto, porque ela tem um pouquinho desse problema. Porque eu tenho algumas coisas que eu gosto de ter, por exemplo, copo. Não, você tem. Eu recebo, gente, eu gosto de receber gente. Então eu tenho muito prato, tenho copos. Tem umas tranqueiras também que guarda. Mas tô jogando várias coisas ela fora. Fala que tem as coisas porque não tinha nada quando era criança. Não. Também é justo. Eu também acho justo, né? Questões de infância. Questões familiares. Isso aí não tem nada a ver, não é por isso não. Agora, eu fui reorganizar realmente as coisas. E assim, é 1 ano e meio, né? Cuidando da casa praticamente, né? Praticamente sem ajuda, ou com pouca ajuda. Quando você ainda estava lá, a gente ainda estava dividindo mais coisas. Agora o Aiden até está sendo mais colaborativo. Mas mesmo assim, é complicado esse negócio do... Vamos mudar o tema do programa. Mas é porque é muito complicado, mesmo quando você tem uma divisão, um arremedo de divisão de tarefas, quando o outro fica te acionando para todas as decisões. Por isso que eu falo que eu não gosto de delegar. Eu não gosto nem de delegar, porque delegar já é o trabalho. Pois é, de porque pensar. assim, o trabalho, sabe? Isso aqui eu boto aonde? Danou-se. Aí, às vezes, eu prefiro fazer, porque pelo menos eu não preciso falar com ninguém. Eu não faço. Eu reclamo. A minha mãe é aquela pessoa que reclama, começa a fazer, a outra pessoa chega, não, deixa que eu faça. Ela, não, agora eu vou fazer. Eu não. Eu sou a pessoa que não faço e fico reclamando até a outra fazer. Pois é. Então, só de ódio. Eu tô nessa situação. Aí eu fui mexer em coisas, por exemplo, os talheres. Fui dar uma reorganizada nos talheres. Botar um número mais razoável pra nossa rotina agora e tal. Aí fui achar que coisa do faqueiro que eu achei que tinha perdido. Na verdade, tinha sido guardada errada em outro lugar. Você vai descobrindo um monte de falha da cadeia produtiva doméstica. Gente, hoje eu passei o sábado praticamente nessa função. Tô cansada. Porque, assim, basicamente trabalho. Mas não, parei pra ver um documentário que foi ótimo, a gente ia falar no final. Sim, vamos Fala aí o cardápio de hoje. Conteúdos. Pelo amor de Deus, que eu já chorei minhas pitangas aqui. Estamos precisando do nosso personal organizer. Porque as pessoas também acham que a vida da gente é só glamour, né? Muita gente me acha assim, me vê na TV, não sei o que, maquiada, montada. Anda no salto, não sei o que. Mas, gente, eu trabalho muito em casa. Vou voltar, vou cozinhar feijão. Tô com feijão de molho desde de manhã. Vocês imaginam a Flávia cozinhando feijão? Cozinha. E a avó acorda de madrugada, quando o neto chora. Isso, vó. Troco fralda. De manhã, quando o Martin acorda lá, pode levar teu neto que eu quero dormir mais um pouquinho. E fica com ele. Então, queridos, a tripla jornada... Tem nenhum glamour na minha vida, real, gente. A tripla jornada e tudo isso sem samba, sem rua. Pois fica sem difícil, viagem, né? Tá difícil. Por isso que assim, eu tô aqui... Força guerreira. Tô resistindo, esperando a segunda dose. Bom, gente, hoje nesse episódio, a gente não vai falar de tarefas domésticas. A gente vai falar... A pauta não é. Não é isso, tá? Queria dizer. Foram 5 minutos de Angu de Grilo até agora sobre isso, mas não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar... Na verdade, hoje a gente vai falar de um monte de coisa, né? Vai ser realmente um Angu de Grilo, de mistureba de temas. Seu esplendor. Mas queremos só dar umas passadas. Eu acho que nenhum assunto nosso tem muito pelo que a se, alongar.
tá? Eu acho, né? Mas vamos ver aí qual a posição. A meta hoje... Eu vou botar o 15 segundos, gente. Eu já tô preparada aqui. Mas a CPI entrou em recesso. Então a gente vai falar sobre Cuba, as manifestações de Cuba, o que tá rolando em Cuba. Vamos falar sobre um arremedo aí da CPI da Covid, que agora entrou em recesso. Então, primeira temporada, né? Fim da primeira temporada. Da CPI da Covid. Então, o que temos, né, até aqui. Vamos passar rapidamente com a situação de saúde, né, do indigníssimo, na verdade. As chuvas na Europa, né, gravíssimo o que tá acontecendo agora na Europa. Tô vendo pouquíssimo destaque. Bom, também não vejo televisão, mas tô vendo pouco destaque em relação a isso. Acho que ao longo dessa semana, aí, quando vocês estiverem ouvindo, a gente vai estar contando esse número de mortos que tá crescente, principalmente na Alemanha. Uhum. E vamos dar indicação de coisas que a gente assistiu nos serviços de streaming. Extra. Não vou citar, porque não tá patrocinando esse episódio, cara. Nos últimos tempos, que acho que vale também. Bom, vamos começar por Cuba? Vamos, pode começar. Essa semana, gente, não sei se vocês viram, que foi um babado. Na verdade, foi a semana passada, semana né? passada, que a gente tá gravando aqui no sábado de noite. Quase madrugada de domingo, pessoal. Na semana passada, aconteceram algumas manifestações, em 40 cidades, né? 40 focos de manifestação em Cuba, de pessoas, principalmente jovens, contra o governo, contra o regime cubano. É uma coisa inédita, né? Eu acho que nessa escala, de fato. Desse tamanho, né? De fato, o regime cubano tem muita repressão, né? Vamos aí admitir, e é muito raro você ver esse tipo de manifestação de rua, muito coordenada. É uma convocação por rede social. Pois é, e aí já... Essa insatisfação que eclodiu. Eu já fui a Cuba 2 vezes. E... Peraí, deixa eu apresentar o problema. Tu fala assim. Não, é porque eu sei que você vai apresentar o problema falando da juventude. E sempre, nas 2 vezes em que eu fui, era muito visível uma crescente insatisfação da juventude em relação a condições de vida e de liberdade. Tem choques geracionais importantes entre os mais velhos, que viveram ou que cresceram a partir do regime pós-revolução, com acesso à educação e à saúde, esses direitos fundamentais, e uma juventude que, tendo recebido isso, deseja mais. É até interessante, o sonhar-se, né? Sonhar mais. Era só essa intervenção que eu gostaria de fazer, dona Isabela. Pode continuar com a sua introdução? Não, então, aí quais são os motivos, né? Tem 2 pontos, eu acho que são os principais, que você pode até aprofundar. Mas esse negócio dos jovens, eu tava lendo ainda agora e fiquei intrigada que nos últimos, depois do Fidel, entrou o Raul Castro, irmão dele, que fez muitos avanços em relação ao acesso à internet, à rede social, à Wi-Fi, à 3G e tal. Então, os jovens estão mais conectados à internet, estão mais presentes, finalmente presentes nas redes sociais. E tanto que esses protestos foram organizados, né, coordenadamente pelas redes sociais, mas eu acho que também tem uma questão de você estar em contato com outras pessoas de outros lugares do mundo, vivendo outro tipo de vida. E aí você passa a ter noção, na verdade, do que você não tem, né? Você passa a ter noção do acesso que você não tem, das possibilidades que você não tem. Você começa a comparar, né, a grama do vizinho. Então, acho que nos últimos anos deve ter crescido ainda mais essa insatisfação por conta disso, por uma questão desse acesso à internet ter viabilizado uma base de comparação que é muito maior. Uma coisa é você comparar com, eventualmente, sei lá, o que você vê com acesso restrito à internet, o que você vê num vídeo, num filme, Outra coisa é você poder comparar com pessoas de qualquer lugar do mundo que estão, né, viajando, que estão se deslocando, que estão vivendo, que estão aproveitando a vida, quando lá ainda tem uma, principalmente de saída, né, da ilha ainda muito restrito. Então isso é um ponto. Mas os pontos que desencadearam principalmente esses protestos foi pandemia, agravou lá nos últimos meses, inclusive com questões de hospital lotado, sem leito, gente morrendo em casa. Sem remédio também. Bom, nada do que a gente não tenha visto aqui no Brasil, né? Pelo amor de Deus, faltou oxigênio em Manaus. Então, assim, nada do que a situação bizarra de lotação de UTI, falta de sedativo, de bloqueador neuromuscular, coisas que aconteceram
aqui no Brasil também, com o agravamento da pandemia, superlotação. E também uma crise econômica muito grave, porque a principal fonte de renda, né, de aquecer a economia do país, de fonte de ganho econômico, é o turismo, que não tem turismo, né, gente? Tem 1 ano e meio que não tem turismo. Turismo internacional, assim, de verdade, tá completamente parado. Principalmente os países não estão aceitando brasileiros. O turismo foi a atividade econômica que mais sentiu, né? Junto com a cultura, foi a atividade econômica que mais sentiu quem dependia disso, a pandemia. Os países que dependiam só disso. E, em particular, o turismo internacional, que é o que efetivamente sustenta, né, a economia de Cuba, seja por divisas, né, que entram, moeda estrangeira, e lá tem 2 economias, uma economia em pesos e uma economia na moeda conversível. E muita gente trabalha com turismo, inclusive de profissões de alta formação, engenheiros, médicos, profissões de nível superior, e muitos trabalham como motorista, como guia, trabalham em hotel justamente para ter acesso à moeda estrangeira e ter melhores condições de vida. É um país muito interessante. É muito interessante, como é o mínimo que dá para falar. Como eu disse, eu fui 2 vezes, uma vez a trabalho e em 2017 de férias. Uma vez a trabalho em 96, né? Acho que foi em 1997. 96 você já tinha nascido, acho que foi 97. Foi nos anos 90. E fui com uma missão de empresários brasileiros e foi exatamente um momento em que estava começando uma coisa de atração de investimentos. Foram empresários brasileiros, inclusive a Souza Cruz brasileira, que quer dizer, é British American Tobacco, mas era a empresa no Brasil que tinha investimentos, comprou uma fábrica de fumo em Cuba. E foi uma delegação de empresários do Rio. Foi muito forte. Mas a segunda vez, que foi essa em 2017, que eu fui de férias com Aidan, até vou recomendar um artigo que ele escreveu falando dessas impressões, ficou muito mais nítido o tanto que havia um clamor cada vez maior por mais liberdade, por mais bem-estar, por mais conforto. Um outro tipo de vida, além daquele básico que é o que Cuba oferece, e que é bastante, né? Um sistema educacional, cultura, esporte. Agora, é um lugar que tem muita dificuldade com energia, então você não tem iluminação nas ruas à noite, você tem um ambiente quase permanente de racionamento, sofre muito com boicote, né? Americano, e inclusive o governo cubano acusou, né, os Estados Unidos pelos protestos. Diga. Não, hoje, né, que a gente tá gravando no sábado, dia 17, teve um comício do presidente com o ex-presidente, o Miguel Díaz-Canel, com o Raul Castro, que uniu milhares de pessoas na rua, apoiadores do governo, e o presidente acusou que as manifestações foram alvo de desinformação, as manifestações contra, né, o governo foram alvo de informação, que as imagens que estão circulando no mundo são imagens falsas, que não era, que aquelas imagens, né, seriam fake news, que não, as redes sociais estão divulgando imagens que não são falsas, que encorajam e glorificam o ultraje e a destruição de propriedade. Ai, Jesus do céu. Então hoje nesse sábado, teve uma mega manifestação do governo e de apoiadores do governo, né, em resposta às manifestações da semana passada. Isso, e inclusive nas manifestações, né, durante as manifestações do domingo 11 de julho, o presidente cubano, né, sucessor do Raul Castro, ele fez um pronunciamento na TV convocando os revolucionários, os defensores do governo, de ir para as ruas, fazer um enfrentamento. Isso foi muito mal recebido por conta dessa mensagem até de violência que estava implícita nessa convocação. Quando, na verdade, há um direito legítimo à manifestação e há melhores condições de vida. Cuba está sofrendo com a pandemia, a escassez de comida, a escassez de remédio e há, historicamente, falta de liberdade política e também de circulação. De um jeito que eu acho que são valores bem classe média, né? Todas as vezes que eu fui a Cuba, as pessoas falam, mas não tem liberdade, não pode sair do país. Ora, quem pode sair do país? Pois é. Assim, no Brasil, se você pensar, quem é que pode sair do país? Quer dizer, tudo bem, você não tem limitação formal, mas tem limitações
dimensões econômico-financeiras intransponíveis. Tem muita gente no Brasil que não saiu nem do próprio estado, eventualmente nem da própria cidade, né? Então, assim, são conceitos muito imprecisos para definir que é a sociedade cubana. É uma sociedade de gente muito pobre do ponto de vista financeiro, mas com um baixíssimo nível de desigualdade. E lá você aprende, é muito interessante, você aprende muito sobre o que efetivamente é preciso para viver, sabe? Eu lembro do Aidano contando quando vocês foram, que ele falou que, mas se você for no mercado e não tiver tal coisa pra comprar, aí a pessoa falou, a gente compra outra coisa. Tipo assim, se não tiver isso, a gente compra e come outra coisa. Não que não seja um problema a escassez de alimentos, mas essa nossa visão de que tem que ter tudo à disposição é uma visão completamente em volta do capitalismo. Até porque, assim, não tô romantizando pobreza nem nada disso, não. Viu, minha gente? Há condições muito precárias e é absolutamente legítimo que se deseje mais conforto. Sim, eu acho que são coisas diferentes, na verdade, né? É uma sociedade muito, muito diferente da nossa. Porque, assim, a gente também tem uma leitura muito estereotipada, né, de pobreza, da dimensão de renda, né? Uhum. Isso é interessante, porque você pensa na pobreza só como não ter dinheiro, não poder comprar coisas, ter coisas, ter um sistema de saúde, ter um sistema educacional, inclusão social pelo esporte. Tudo bem que também tem uma dimensão da propaganda, né, do regime, mas assim, um sistema de saúde, de atenção básica à saúde, que existia. Tem muitos exemplos, tem muita coisa importante, interessante que Cuba conseguiu produzir. E é verdade que o boicote americano, ao longo desses anos todos, desde 1960, ele tirou algumas possibilidades, principalmente depois que a União Soviética chegou ao fim. A Cuba perdeu muito dinheiro, ficou muito dependente depois da Venezuela, mas a Venezuela também mergulhou numa crise horrorosa, então vive realmente um momento de crise aguda, né? Teve uma crise da queda do muro, porque era financiada fortemente pelo regime soviético, se aprumou depois com Hugo Chávez, né, com o chavismo na Venezuela, e agora vive esse momento muito difícil, que a gente vai até precisar acompanhar, porque a China está fazendo acenos, né? Eu até comentei essa semana no Em Pauta, a embaixada da China no Brasil e o famoso embaixador chinês, o Yang Wanming, ele publicou uma série um fio, né, no Twitter, dizendo que a crise de Cuba, como diz o governo cubano, se deve ao boicote americano, que os Estados Unidos têm que suspender o bloqueio a Cuba, que a China está disposta a participar dos esforços junto com o governo cubano pela recuperação de Cuba e repudiando toda e qualquer interferência estrangeira em Cuba. Eu achei muito curioso esse fio do embaixador da China no Brasil, inclusive porque houve aquela disputa em redes sociais da esquerda, da direita. Mas assim, é uma situação curiosa em que, de fato, você tem um regime que está envelhecido, que não aproveitou oportunidades que poderia ter tido de se abrir mais, uma crise agravada por esse ambiente de pandemia. Eles tiveram uma lufada. No ano que eu fui, 2017, em janeiro de 2017, foi um pouquinho antes do Trump assumir. Era um momento de muita efervescência, de muita animação, porque o Obama tinha feito aceno de algumas liberações, de turista americano chegando. A gente voltou, eu acho que a gente voltou dia 17 de janeiro, se não me falha a memória, 20 de janeiro, que é a posse lá. O Trump assumiu e no final, na virada de janeiro para fevereiro, ele reviu tudo. Fechou tudo de novo, porque é um regime de extrema-direita. A partir daí as coisas pioraram. E agora a gente vê essa mobilização. Eu não sei o que mais você quer falar, de... Não, eu queria voltar rapidamente no negócio que você falou, dessa noção do que é ter pouco dinheiro em um tipo de sociedade e em outra. Porque eu acho que é isso que você falou, né? Você ter pouco dinheiro, mas ter acesso à saúde universal, à educação gratuita e tal, tem muito do que a gente tem a necessidade de ter dinheiro, né, na nossa sociedade. No Brasil,
Brasil, ou enfim, no capitalismo de modo geral, você ter dinheiro é você ter acesso, né? Então você quer ter dinheiro para você pagar um plano de saúde, você quer ter dinheiro para você pagar uma escola particular para os seus filhos, para ter um acesso melhor à educação, porque a escola pública é sucateada, ou nem tem, né? Em alguns lugares do mundo capitalista nem tem escola pública, né? Nem tem saúde pública. Aqui no Brasil ainda tem, mas nos Estados Unidos, por exemplo, enfim, nós já sabemos. Então, eu acho que também esse valor do dinheiro, né? A importância de ter mais dinheiro é para você ter mais acesso. Se o acesso básico é garantido, o que você gasta o seu dinheiro? Sim, eu acho que a maior questão de ter pouco dinheiro é a desigualdade. Se todo mundo tem pouco dinheiro, você não tem, né? Você não tem essa percepção de não viver numa sociedade tão desigual, ela é muito impressionante. Eu acho que essa é a diferença. Agora, os pobres parecem muito mais pobres porque tem gente que é bilionária, e os bilionários parecem muito mais ricos porque tem gente que é miserável. Então, assim, a desigualdade que cria essa lacuna imensa, né? Se for todo mundo... E, em alguma medida, muitos desejos. Agora, o que os cubanos estão desejando não é muito. Não, eu também acho que não é muito, é isso. É uma outra porta de oportunidade. E é um pouco vacina no braço, comida no prato, né? Tamo junto. E também liberdade nesse sentido que a juventude está clamando. A economia de Cuba não é diversificada como, por exemplo, uma economia brasileira, né? Embora a gente viva uma crise terrível, né? De desemprego, enfim, tudo que a gente sabe daqui do Brasil. Mas, assim, muitos jovens têm um ofício e não conseguem exercer esse ofício porque a remuneração é esdrúxula, entendeu? Ridícula. Então tem que ir para a indústria do turismo. Não tem essa liberdade, a oferta, né, de serviços. Por exemplo, internet que você está falando. Internet já integra uma cesta de serviços e bens e acesso relacionadas à superação de pobreza multidimensional. Uma das dimensões de pobreza afora nível de renda, quantidade de dinheiro que se ganha, é, por exemplo, acesso à internet. Além de condições de habitação, acesso a saneamento, dimensões como longevidade, escolaridade, etc. Então, é óbvio que tem esse choque. Aí tem um choque de gerações, que é uma geração que são gerações mais velhas, que foram atendidas nesses direitos básicos pela Revolução. Cuba tinha um regime corrupto, de exploração, de muita desigualdade. A Revolução fez literalmente, né? Fez uma revolução nesse sentido da oferta, da presença do Estado, de um Estado garantidor de direitos básicos a despeito do boicote. Mas o mundo mudou, né? A gente está em 2021. Uma coisa interessante, né, desse movimento das manifestações é que o povo foi para a rua, principalmente os jovens, gritando Pátria e Vida, que é uma canção de um jovem cubano que hoje não mora na Europa, mora na Espanha. Ele foi estudar e desertou, né? E não voltou mais ao país. O nome dele é Yotuel Romero e é um grupo gente de zona, gente de zona, Canção de Discernir. O nome da canção é Pátria e Vida, é um rap que fala, né, enfim, é uma letra revolucionária que tem esse lema que as pessoas levaram para a rua, e ele se opõe ao lema que Fidel Castro apresentou nos anos 60, 1960, Pátria ou Morte. Então, é exatamente o enfrentamento, a crítica e o clamor da juventude. Não é mais um grito de pátria ou morte, é pátria e vida. Então, veja que reforça esse anseio de não abrir mão do que se tem, mas de se ter mais. Porque o que se tem é uma condição de vida muito precária e, em particular, nesse momento de crise, de pandemia e de crise econômica, de agravamento de crise econômica. É muito interessante acompanhar o que acontece em Cuba, mas acompanhar despido de certas crenças ou visões estereotipadas em relação a um regime ou outro. Sobretudo, nas 2 vezes que eu fui, sempre me fez refletir sobre o significado da palavra liberdade, sabe? Quando a gente fala em liberdade, a gente está falando de quê?
né? Os críticos do regime cubano, e há críticas a serem feitas, sem dúvida alguma, falam muito de uma liberdade nesse sentido, de ir e vir, de poder sair do país, ou de liberdades políticas. Mas olha, qual é o nível de liberdade que tem os moradores de favela do Rio de Janeiro? Né? Com grupos civis armados, com a violência policial, com o preconceito, com as más condições habitacionais, né? Num país como o Brasil. Então, é importante refletir sobre que liberdade é essa que se deseja. O Yotuel, que é esse compositor, esse artista, aliás, um homem lindíssimo, ele falou numa entrevista que já visitou vários países, esteve em muitos países se apresentando, inclusive no Brasil, e ele falou: todos os países têm problemas. Não houve nenhum país em que eu estive que eu não vi problemas. Não há perfeição em nenhum deles. Nem, obviamente, em Cuba. Mas o meu país nos tirou e precisa resgatar a capacidade de sonhar. Ele usou esse termo. Em outros países é possível sonhar. E Cuba não está permitindo isso à juventude dela. Então, eu acho que a juventude precisa ser ouvida quando diz isso, né? Quando diz que está impedida de sonhar. E nesse sentido se aproxima muito do que a gente tem visto no Brasil. Isso é o que o Brasil está passando agora. Qual é a perspectiva de futuro que os jovens brasileiros têm, né? Com o sucateamento da universidade, a lei de cotas, a universidade pública, gratuita, que foi uma conquista, sucateada, cortes, né, sistemáticos em verbas de educação. O Enem, né, teve o menor número de inscritos desde 2007. Muito impressionante. Gente, 2007 o Enem não era o Enem, né? Você não fazia nada com Mas o Enem, como nós conhecemos, existe desde 2009, né? 2 provas, 2 dias de prova, etc, etc. E foi também o menor desde 2009, então, mesmo também comparando com isso. Qual é o mercado de trabalho? Para todo mundo tá péssimo, mas para os jovens principalmente, né? Aquilo. Você tem que ter experiência para ter seu primeiro emprego, mas ninguém te dá experiência. Mercado encolhendo, né? Até de profissões com ensino superior. As empresas fazendo um monte de corte, principalmente por conta da pandemia. Então, as pessoas trabalham... 1 ano e meio de escolas fechadas, né? Qual é a perspectiva de futuro que tem nesse lugar? Até o ambiente acadêmico, né? A pesquisa, que era uma opção forte, né? Você já se forma, já manda no mestrado, no doutorado, seguir a carreira acadêmica de pesquisa, de concurso para ser professor. É uma carreira que quase acabou, né, nos últimos anos. Então, qual é a perspectiva também, né, dos nossos jovens ali de até 30 e poucos anos, com o presente e com o futuro? Nenhuma, zero. Isso a gente está muito irmanado nesse sentido. Bom, vamos passar para o nosso próximo tema? Vamos, eu acho que... Tô mandando aqui o link da canção Pátria e Vida para os nossos angulers conhecerem. E também o artigo que o Aidano escreveu para o portal Colabora sobre as impressões dele da nossa viagem a Cuba, que eu acho muito interessante, coisas que nós vivemos por lá. Eu tenho muito carinho por Cuba. É um país incrível, um povo preto, muita música, muito hospitaleiro, muito afetuoso, cheio de gargalhada, de afeto, de fé. Nunca vi em nenhum lugar, talvez Salvador, comparável a Salvador, a quantidade de gente de branco na sexta-feira, sabe? Muito impressionante. É Vodun, né? A religião, ou Santeria, né? A religião de matriz africana predominante lá. Tem um pouco de similaridade em algumas situações, né? Com a Umbanda carioca, porque fazem referências e associações de santos católicos com as divindades, né? Os vuduns de África. Eu trouxe, inclusive, uma Virgen de Regla, que é a Iemanjá cubana, que é uma Nossa Senhora negra. Me lembrou também Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira. Tem muita coisa incrível. Os paladares, eles amam o Brasil. Paladar é um empreendimento, como se fossem restaurantes, mas não são restaurantes, são autorizações do governo para você montar restaurantes dentro de casa. Então, a sala da sua casa, você tem um número X de mesas que você pode colocar e servir comida. Eles botaram o nome desse empreendimento. Aqui, vamos supor, a gente chamaria de pensão ou um bar, né? Lá, de Paladar, porque Paladar era o nome da empresa
que a dona Regina Duarte, quando fez a Raquel em Vale Tudo, montou. Ela vendia sanduíche natural e depois ela montou uma empresa chamada Paladar. A novela fazia tanto sucesso em Cuba que esses ambientes, esses espaços domésticos de venda de refeição, de restaurante doméstico, surreal, né? Isso. chamava Não, é surreal. Paladar. Se chama Paladar até hoje. Tem uns chiquérrimos. Regina Duarte. Tem uns chiquérrimos que já foram assim, Obama não sei, mas assim, já foram presidentes, acho que Angela Merkel, enfim, paladares incríveis em lugares, parece assim, Cidade Baixa de Salvador, o centro do Rio, Gamboa, um lugar meio de construções históricas, mas muito degradadas, né? Não revitalizadas. Mas você anda nas ruas escuras, não tem nenhum problema de segurança pública. Em alguns momentos eu falei, ai gente, isso aqui tá muito escuro, a gente vai ser assaltado. Não tem assalto, entendeu? É outra lógica. É, outra coisa. É outra lógica. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente acompanhar, né? Pelos laços, inclusive, que nos aproximam. E eu acho que fica aí o convite à reflexão sobre o que significa, quando a gente clama por liberdade, do que a gente está falando. Vamos para o próximo assunto. Pelo amor Vou para de casa Deus, ouvir Buena Vista Social Clube, que é um CD maravilhoso de músicos cubanos. Tem um filme lindo também do Wim Wenders. Próximo assunto, você tem 15 segundos para falar. Que é em que pé fechamos a primeira temporada, Season 1, da CPI da Covid. Isso eu vou falar bem rápido, vou fazer que nem comentário em pauta. 3 minutos, vou te dar 3 minutos e meio, vamos lá. 3 minutos e meio. Vamos ver. O saldo, a CPI terminou, né, os primeiros 90 dias, agora o Congresso entra em recesso. Os senadores prometem que vão continuar trabalhando, mas não vai ter aquelas audiências, aquelas sessões de depoimento que estavam ocupando os nossos dias, as nossas tardes, mas vão se debruçar na documentação, na papelada, e segundo o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, tem quase 2 terabytes de documento, de arquivos, de vídeos, de imagem, de tudo que eles receberam. Isso é equivalente a 32 smartphones de 64 giga. É a quantidade de informação que tem para ser processada. As sessões voltam em agosto, 3 de agosto, mas fazendo um resumo aqui rápido do que a CPI já consolidou, e aí, assim, consolidou que, obviamente, o enfrentamento à Covid no Brasil foi um fracasso de gestão, excesso de mortes, 540 mil, já ultrapassamos 540 mil mortes, e as contas do Dr. Pedro Alau, acho que eu já falei isso aqui, 4 de cada 5 mortes poderiam ter sido evitadas com medidas sanitárias corretas, com coordenação eficiente, com vacinação a seu tempo e na escala desejável, necessária, à moda do velho Programa Nacional de Imunização. Então, a gente está falando de mais de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas, quer dizer, brasileiros que estariam vivos se o governo fosse eficiente. O que a CPI consolidou nessa primeira temporada? Vacinação. Houve, de fato, postergação, sabotagem, indiferença, desprezo pela contratação direta de vacina por parte do Ministério da Saúde em relação principalmente à Pfizer e ao Butantan. 2. Houve uma estratégia que levou à morte de muitos brasileiros, milhares, de imunidade de rebanho ou imunidade coletiva por contágio. Então, foi uma espécie de política pública do governo estimular a contaminação e assim todo mundo ia ficar doente, todo mundo pegaria doença, os mais fracos, né, com todas as aspas, mas na cabeça dessa gente, morreriam e a gente superaria desse jeito, o que não é verdade, não funciona assim em epidemia e ancorado num kit de medicamentos que cientificamente não tem eficácia contra a Covid. É o segundo eixo. O terceiro eixo foi a tragédia de Manaus. A Isabela até já mencionou aqui, né? A desatenção, a falta de assistência a tempo que levou a mortes por asfixia, por falta de oxigênio e uma estratégia deliberada do governo de fazer de Manaus um experimento para essa imunidade coletiva, essa imunidade de rebanho. Essas já eram as premissas de início da CPI. Pois bem, no meio do caminho
assim, logo no primeiro mês, eles descobriram que havia, mais que isso, um gabinete paralelo, um grupo de consultores que tomavam decisões à revelia do Ministério da Saúde e que dialogavam diretamente com o presidente da República e que influenciaram essa condução. Esse é um eixo que ainda precisa de mais musculatura, mas também está comprovado. E agora, a partir já do finalzinho do segundo mês, a gente entrou efetivamente nas investigações que envolvem corrupção, contratação de vacinas por atravessadores, a hipótese de grupos no Ministério da Saúde, de militares e de civis, disputando contratos que seriam feitos com esses atravessadores e pagamento de propina e negociações sem sentido. Quer dizer, havia a Davat, que estava oferecendo 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, que já tinha um convênio com a Fiocruz e eles não tinham para vender. Você tinha a Precisa, com o Madison, intermediando a compra de vacina Covaxin, indiana, até hoje não autorizada pela Anvisa. E você tinha, na última semana, no último dia de CPI, veio à tona um vídeo em que o ex-ministro Eduardo Pazuello estava negociando com um grupo de empresários, Santa Catarina, a compra de 30 milhões de doses de Coronavac, cujo o Instituto Butantan, do governo de São Paulo, era o representante exclusivo da companhia chinesa Sinovac. Então, parece que é um padrão. Enquanto se boicota, se sabota a compra direta e a contratação direta com os representantes, havia um interesse de negociar com atravessadores. Então, esse é um eixo que vai avançar dos grupos, da suspeita de corrupção no Ministério da Saúde na contratação de vacinas, e outro eixo é o eixo do Bolsonaro, do crime de prevaricação ou do crime de responsabilidade relacionado ao conhecimento que ele teve do episódio Covaxin Precisa e das providências que ele não tomou até agora, e inclusive com aquele depoimento que envolve o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Então, a segunda temporada, o tema é corrupção e prevaricação. Aê, não, gastou mais. Gastei mais, mas, contei a história inteira, gente. Arrasou, hein, Isabel? Eu tenho que fazer mais pressão, então. Você é capaz. Eu sou capaz de tudo, graças a Deus. Empoderada. Bom, é isso, Brasil. Eu não tenho nada a dizer sobre essa CPI, porque, como vocês sabem, a CPI acontece no horário em que eu estou na minha maternidade em tempo integral e eu não ligo televisão, porque aqui é 0 telas. Então eu não consigo acompanhar a CPI porque eu tenho um filho que não assiste televisão. Então eu acabo me informando apenas à noite, juntamente com vocês aqui no Ângulo de Grilo, tá, queridos? Bom, queria passar rapidamente aqui nas chuvas, Não sei se vocês estão sabendo, a essa altura eu imagino que já. Nessa semana passada, aconteceram chuvas torrenciais de mais de 100 milímetros em 24 horas em várias regiões da Europa, principalmente na Alemanha, Polônia, alguns lugares da França também. A gente alagou tudo, alagou rigorosamente tudo. Na Alemanha já tem 140 pessoas, em toda a Europa já tem 170 pessoas mortas. Na Alemanha, 143 pessoas mortos já confirmados e mais de 1.300 desaparecidos na Alemanha, só na Alemanha. A situação é de calamidade, as fotos são surreais, se vocês virem. O solo de várias cidades cederam, assim. O solo cedeu e criou uma cratera que transformou num rio no meio da cidade. Teve uma cidade muito afetada perto de Colônia, uma cidade vizinha de Colônia, no estado da Renânia do Norte, Versalha. Cada estado tem um nome muito esquisito lá. Tem uma barragem que já rompeu, tem várias barragens de água com risco de rompimento, e isso é uma questão que aumentou muito, o volume de água em muito pouco tempo. E as barragens não estão segurança, já tiveram algumas cidades, em Bonn, por exemplo, uma cidade alemã, já teve que evacuar porque uma barragem estava com risco de rompimento. Estão culpando as mudanças climáticas, que deixaram... O presidente falou disso, que eles estão sofrendo as consequências das mudanças climáticas. Essa foi uma declaração
muito importante. Angela Merkel estava nos Estados Unidos e voltou correndo. A última viagem, né, que ela faz aos Estados Unidos, voltou às pressas em razão dessa tragédia, e é uma coisa inimaginável, porque inclusive, assim, o nível de urbanização e algumas casas, prédios muito bem construídos que foram destruídos. Tem casos de gente que se afogou, né? Morreu afogado no porão de casa, a água subindo primeiro, segundo andar, gente se abrigando no telhado. Eu li sobre um casal brasileiro, inclusive, que foi pro telhado com a filha pequena e uma coisa assim, muito rápida, a água subiu. A gente no Brasil sabe bem o que é isso, né? O Brasil vive recorrentes tragédias, desastres naturais provocados por enchente, né? Agora, realmente, a gente vê Bélgica, Alemanha e Holanda, né, numa situação, e especialmente a Alemanha, numa situação tão dramática, né, em decorrência de chuvas, é realmente para parar e pensar no que a gente está fazendo com esse planeta. Olha aqui que interessante, quer dizer, interessante, só interessante, né, triste, mas, né, pra gente pensar. A Europa, em 2002, criou um sistema chamado European Flood Awareness System, que é um sistema de alerta, né, de inundação da Europa, que foi um programa criado para providenciar alertas precoce de enchentes potencialmente perigosas, com potencial de desastre. Esse sistema foi criado em 2002, depois de uma enchente com muitos mortos na Europa. E aí tem uma professora, Hannah Cloak, uma hidrologista, que fala que esses alertas deveriam ter funcionado, mas que em vários lugares ele não chegou até as pessoas. Os alertas não chegaram às pessoas e eles não sabem exatamente o que aconteceu. Ela falou, é inaceitável que esse número de mortos de enchente esteja acontecendo em 2021, com a gente que já tem um sistema que foi criado para evitar isso há 20 anos atrás, mas que esse sistema acaba sendo fragmentado porque envolve autoridades de diferentes países, né, diferentes estados, que têm várias respostas diferentes. Um porta-voz da Alemanha falou que o serviço de clima, né, da Alemanha soltou vários alertas sobre uma tempestade muito forte, uma chuva muito forte que viria, mas parte é responsabilidade de outras autoridades determinar qual é o grau de risco para enchentes e determinar ações de evacuação de pessoas das cidades, das beiras dos rios e tal. Sabemos muito bem o que é isso, né? O fato de você ter um alerta de chuva não significa que as autoridades responsáveis vão se antecipar, vão se organizar. O fato de você ter um sistema, né, de um continente que inclua vários países, que é feito para criar esses alertas, distribuir esses alertas por conta de uma grande enchente que aconteceu 20 anos atrás, o sistema estava lá operando, mas a informação não chegou nas pessoas. E aí, né? Como é que faz? A Europa se deparando com uma situação dessa, que a gente está tão acostumado, né? Infelizmente por aqui, mas já vivemos tragédias parecidas no Brasil mais de uma vez, mas agora vendo que esses sistemas que foram criados por lá também falharam. Então, é o que a gente fala. Tem uma questão climática que é resultado da ação humana, mas tem o erro também humano, né? O erro de gestão. Então, teve uma chuva. De administração pública, de política pública. Ia ter uma chuva, tem um alerta de chuva. O que se fez em relação a isso? Não é só, tipo, a chuva caiu e a gente não pôde fazer nada porque é uma fatalidade da natureza. Não é uma fatalidade da natureza. Por que não evacuaram as pessoas? Cadê os alertas? Por que não abrigaram as pessoas? Estrutura, né, de pra onde se vai, né, então, onde buscar abrigo, quais são os lugares seguros. É isso que está sendo dito. Tinha um sistema europeu de alerta dessas grandes tempestades com risco de enchentes, né, perigosas, e a agência climática da Alemanha soltou um monte de alerta. Quem não fez? Que falhou, né, nessa comunicação? Quem é que não trabalhou direito? Quem é que não atuou, geriu direito essa evacuação, esses recursos, esses abrigos, para terem 1.300 pessoas desaparecidas e mais de 140 mortos e cidades destruídas, né? Assim, destruídas. Destruídas. Não é tipo só assim, uma ponte que caiu, a casa que foi levada.
crateras imensas, né? Do meio do nada. Um campo, assim, virou uma cratera. Tem uma plantação que é uma coisa absurda. Foi tragada. Uma coisa absurda. As imagens são surreais, assim. Então, essa próxima semana, quando vocês estiverem vendo isso, vai ser uma semana basicamente de contar corpos, né? Em vários pontos da Europa. E não sei como é que tá a previsão, né, das tempestades, se essa chuva continua, se parou. Até o momento, eu acho que nas últimas 24, 48 horas, eu acho que parou de chover. Olha, já passa de 170 o número de mortos. Na Europa, né? 170, acho que 143 na Alemanha. Na Europa. Então é isso, eu acho que isso é uma coisa pra gente ficar alerta, eu acho que isso acende mais uma luzinha, porque a gente tá acostumado a ver outros tipos de desastre climático. A gente tá muito acostumado de ver essas grandes enchentes no Brasil. A gente ficou acostumado a ver, infelizmente, as queimadas da Amazônia, as queimadas do Pantanal, mas aí que são intencionais, né? Não é simplesmente uma questão climática, mas os incêndios lá na Califórnia, né, nos Estados Unidos, pela alta temperatura, pelo tempo seco, também é uma coisa que nos últimos anos aconteceu. Então, tem mudanças climáticas que têm acontecido no Canadá. Semana passada fez 46 graus no Canadá. Nunca foi tão quente no Canadá na história. Então, essas mudanças climáticas, tem algumas que a gente já está se acostumando, mas é isso. Desde o início dos anos 2000 que não tinha uma chuva como essa na Europa, né? Então, mais uma novidade aí no cardápio de desastres climáticos, né, desse aquecimento global, pra gente, infelizmente, ser testemunha e ficar ligado em quais serão as próximas tragédias, infelizmente, ou como evitar isso, né? Como adiar o fim do mundo, como diria Ailton Krenak. Recomendo este livro para todos vocês. Bom, vamos para o final do nosso episódio, Flávia. Eu queria comentar, gente, eu vi o que eu queria comentar de indicação de coisa que eu assisti, né? Assisti nessa semana passada o documentário da Elise Matsunaga. Gente, como eu comentei no Twitter, com todo respeito, matar até vai, mas esquartejar já é um pouco demais. Matar até vai é demais também, já pra mim. Gente, o bagulho é sinistro. O que eu tenho a dizer sobre isso? Várias coisas, na verdade, mas eu vou ser sucinta porque a gente já tá muito longo esse episódio. Eu não lembro muito, eu lembro do caso, mas eu não lembro dos desdobramentos, né? Isso tem quase 10 anos, então eu era adolescente. Eu acho que eu não me importava tanto com a notícia. Eu lembro do caso, eu lembro da história, mas eu não lembro de todo esse acompanhamento das investigações, esses desenrolares todos. Mas eu acho que o documentário tem o seu papel de apontar o machismo, né, dessa investigação, o fato da Elisa ter o tempo todo sido colocada como prostituta, garota de programa, não sei o quê. Sendo que isso para a história, eu acho que é uma das coisas menos relevantes, né? O fato dela, eu acho irrelevante ela ter sido prostituta, o cara ter conhecido ela como prostituta, como garota de programa, ter conhecido ela, ter se encontrado, porque usam esse argumento para falar que ela era interesseira. Ela podia ser uma, sei lá, engenheira, médica, advogada, seja lá o que for, e encontrou um bilionário e casou com ele porque o cara era bilionário e, né, o fato dessa garota de programa não faz dela interesseira, não era essa a questão. Então acho que o documentário é feliz em mostrar esse machismo, né, no julgamento, principalmente da imprensa, da mídia, dos veículos de imprensa, dos jornalistas que caíram em cima dela com essa questão dela ser garota de programa. Acho que ela fala, parece que o documentário foi uma proposta principalmente dos advogados dela, né, com essa ideia de melhorar a imagem dela ou deixar o material dito por ela pra filha. Acho, assim, meio sensível, porque ela descreve o crime, né? Então, eu não sei como é que eu me sentiria como filha vendo uma coisa daquela, né? O negócio tem umas descrições bem gráficas do que foi aquela morte, aquele esquartejamento, né? É um bagulho bem pesado. Mas também tem uma parte que humaniza ela. Fala da infância, o que ela sofreu na infância, né? Com família, em relação ao abuso, em relação ao que ela tinha com a família. Fala também como o Marcos era como marido, né? Que traía ela, que enganava ela. Diz ela que agredia ela verbalmente. Chegou no dia da morte, da discussão que desencadeou a morte, a dar um tapa no rosto dela.
Então também relata esse outro lado de um relacionamento que seria muito abusivo, muito tóxico da parte dele. Então humaniza ela também como uma mulher que foi vítima de violências e abusos jovem, né? E também dentro dessa relação. Justifica, então, ela ter matado o cara? Claro que não. Justifica ela ter esquartejado o cara? Muito menos. Mas tem um outro lado, né, que não é só ela vilã, só ela psicopata, sociopata, sei lá, enfim. Mas dá uma humanizada nessa figura de que ela é uma mulher que também não teve uma vida, uma infância, uma adolescência fácil, também não tinha, aparentemente, um casamento tranquilo, uma relação saudável. Então dá uma humanizada. Mas assim, era um casal bizarro, uma fascinação por arma, por caça. Era um casal bizarro, assim, pra mim, uma coisa muito esdrúxula, sei lá, eles dois juntos tinham uma fascinação, iam pro Mato Grosso, sei lá, caçar porco do mato, caçar viado, e aí matava, e aí eles mesmos, né, tiravam a pele, a carne, não sei o que, cozinhavam e comiam os bichos que caçavam, pelo menos comia, né, mas eles que preparavam o bicho, empalhavam o bicho, então tinha as cabeças do bicho que eles caçavam empalhado dentro de casa, né, e tinha um arsenal de arma em casa. Tinham 33 armas, e aí tem umas coisas só, que o documentário humaniza ela, mas também coloca ela numas posições falando umas coisas sórdidas, que era isso, não, eu gostava muito da minha pistola, eu também gostava muito de uma submetralhadora, sabe, tem umas cenas que ela parece dando umas risadas, umas horas completamente inoportunas, assim, uns risos. Você fala, minha filha, você tá rindo de quê? Pelo amor de Deus! Você tá falando como é que tu acabou esquartejando o teu marido. Então, assim, é um negócio chocante. Eu não acho que isso ajuda a achar que ela era... não, coitada, né? Ela não, pra mim, o documentário não bota ela como a coitada, não bota ela como uma pessoa que não tinha opção na vida. Não, só podia. A única opção que ela tinha era matar o cara, esquartejar o cara. E nem ela descreve que a relação era tão violenta, agressiva, abusiva, tóxica a esse ponto. Era uma relação, na verdade, do ciúme, né, da traição. Eles tinham uma relação de ciúme obsessiva, pelo que parece, um do outro. Mas o documentário é muito interessante para você ver essa questão do machismo, pra você ver como é que tentam humanizar ela por essa história de vida, e pra você ver as estratégias da defesa dela, dos advogados de defesa, e como, na verdade, ela foi condenada a 19 anos com uma vitória da defesa. Quem ganhou o caso, né, o julgamento, foi a defesa dela, mesmo ela tendo sido condenada a 19 anos. Então é muito interessante perceber... Claro, porque à época a pena máxima é 30 e ela teve várias qualificações, né? Exatamente. Foi acusada com 3 qualificações, mas conseguiram derrubar 2, que era motivo torpe, sem chance meio de cruel defesa, e sem chance de defesa. E conseguiram cair com 2 e ela só... ainda teve a ocultação de cadáver, mas a ocultação, né? Eles falam, a ocultação é o de menos, né? Já tá morto mesmo. Então, assim, é uma coisa horrível. Mas a defesa foi a ganhadora do julgamento, e é interessante acompanhar isso, porque você fala, gente, essa mulher aí não tem a menor chance de defesa, mas como é que eles vão conseguindo desqualificar esses argumentos da acusação? Então, acho que vale a pena. São 4 episódios, de 50 minutos cada um, é rapidinho de ver, você fica, vê um atrás do outro, e acho que vale aí pra essas reflexões. E você fala dos trigêmeos, que eu quero saber, que tá todo mundo falando. 3 estranhos idênticos. Na verdade, é um documentário de 2018, mas acho que chegou agora, recentemente, na Netflix, americano, e eu nunca senti, ou não me lembro da última vez que senti tantas emoções agudas por motivos diferentes numa mesma obra, principalmente documentário, porque o documentário normalmente é linear, né? Uhum. E esse documentário, ele tem 3 momentos, né? Um momento de uma emoção incrível, que é o encontro dos trigêmeos. Não, conta a história. Que você já acha sinopse. absolutamente... A sinopse são 3 gêmeos idênticos que foram separados ao nascer e adotados. E um não sabe do outro. Um não sabe do outro. E eles se encontram numa absoluta coincidência. Um entra na universidade, chega na universidade e todo mundo começa a cumprimentá-lo. Ele acha aquilo super esquisito, porque ele nunca esteve ali, não lembrava de ser tão bem recebido em lugar nenhum. E aí aparece um melhor amigo do irmão gêmeo que ele não sabia que tinha, entra no alojamento da universidade, olha pra ele e fala assim, você foi adotado? Ele, fui. Que dia você nasceu? 12 de junho de
1961. Você tem um irmão gêmeo. O cara conta pra ele assim, no primeiro dia dele de faculdade. Aí eles vão dirigindo até 2 horas até a casa do irmão gêmeo. Esse é o Bob, o gêmeo, o que chega na universidade é o Bob. Na verdade, ele saiu da universidade, né? O Ed. Aí eles vão encontrar o Ed, eles se encontram e é incrível porque eles se mexem iguais, eles são iguais, eles se mexem iguais, eles têm os mesmos cacuetes, forma de gesticular, eles têm os mesmos gostos, eles fumam a mesma marca de cigarro, enfim, milhares de coincidências. Bom, a imprensa descobre, saem matérias nos Estados Unidos inteiros sobre aqueles gêmeos que se encontraram aos 19 anos. 19 anos depois, sem nunca saber da existência um do outro. Aí um terceiro, a mãe, um amigo, viu a matéria e mostrou pro cara. Olha aqui, você é igualzinho a esses caras. E eles achavam mais impressionante as mãos, porque tinham os dois abraçados assim, e uma amiga até fala, olha a mão dele, é a mão igual do David, porque eles têm umas mãos muito características, uma mão gordinha, como se estivesse de luva. Todos 3 têm uma mão, os dedinhos inchados. Bom, ele liga e descobre que era um trigêmeo. As 3 famílias adotaram numa mesma agência de adoção. As famílias ficam perplexas, indignadas, porque nunca tiveram a possibilidade de ter adotado os 3, ou enfim, nem sabiam que os meninos tinham irmãos gêmeos. Eles alegaram que era muito difícil que as famílias aceitassem adotar irmãos, né, gêmeos e tal, e disseram que foi isso. Aí eles vão vivendo. No meio tem um drama, aí esse choro é o choro de emoção. Aí no meio tem um choro de tristeza. Tá, né? Não dá spoiler. Não vou dar spoiler, tem um choro de tristeza. E no fim tem um choro de indignação, porque o terço final, é absolutamente surpreendente. Eu tô curiosa, mas eu não quero spoiler. Mas assim, se eu contar, se eu falar, porque assim, qualquer pista que eu der... Não conta. Eu deve ter doença. Porque na verdade eles vão descobrir a verdadeira história deles, né? Não conta. E é muito mais dramática do que somente terem sido separados ao nascer. Tá, então não conta. É uma história inacreditável. E que também faz pensar, e hoje o Angu de Grilo está super reflexivo, faz também pensar sobre ciência, sobre ética. Já tá dando várias spoiler. dimensões de ética. Já tá dando spoiler. Não, já tá dando spoiler. Porra. Ciência ética, então ciência foi ética. Negócio de fertilização. Não, eles são gêmeos idênticos. E daí, pô, botar um e dividir? Mas eu nunca ouvi falar nessa técnica, não, mas tudo bem. Não pode. Não divide. Depois que... Gente, eu dando fake news aqui. Depois que bota o embrião, já não divide mais. Já passou da fase de dividir, tá? I'm sorry. Se você estiver ouvindo a gente... Pelo amor de Deus. Eu falei isso essa semana com o Rafael até. Não divide mais. Depois que coloca o embrião da fertilização, já tá em tamanho que não divide mais. Não pode ser idêntico. Eles são então não fala. Gêmeos idênticos. Não fala. Não, mas é um documentário de... É 1h30, 1h40. Você vê numa sentada... E realmente você vê numa sentada, porque ele vai te surpreendendo tanto que você fala, não, agora tem que ver o que vai acontecer, agora tem que ver. Chorei pra caramba, chorei de dormir. Chorei, fiquei tão exaurida que eu tentei dormir 2 horas seguidas depois de ver o documentário. Ela tá cansada hoje porque ela chorou no documentário, não porque eu tava arrumando. Não, porque eu tava arrumando. Aí olha esse fechamento de programa maravilhoso. Não terminei minha arrumação, sentei um pouco porque eu tava cheia de dor na coluna, de tanto que eu fiquei levanta e abaixa, né? Tirando coisas do alto para botar em armários mais baixos, etc. Guardando compras, nananã. Aí sentei para ver um pouco de televisão. Aí achei esse documentário. Aí numa sentada... Fiquei. A gente não falou do presidente, né, que foi internado. Felizmente, a minha corrente de energia positiva não se concretizou. Não gosto de pensar nisso, não, mas enfim. Só temos que tomar cuidado, nesse caso específico, desse uso de uma condição de saúde para a construção de mitos políticos, de empatia e tal. E ele já se usou bastante disso. Exatamente. Usou e usa, né? Os filhos já postaram uma foto dele num leito de hospital, de barriga de fora. Tem toda uma narrativa. Cada né? cena que a gente é obrigado a ver. No pior momento do governo, essa tentativa de humanização e de fragilidade de um cara que estava 10 dias atrás tensionando por demais o sistema político, ofendendo o ministro do Supremo, atacando senadores da CPI, né?
um presidente que está profundamente impopular, um país semi-destruído, né, do ponto de vista institucional e do funcionamento mesmo, do setor público, do sistema de saúde, da atividade econômica. Então, assim, um momento de aguda impopularidade, ele adoeceu, é verdade que adoeceu, que fique bem, né, que se recupere, para inclusive responder pelos seus erros e possíveis crimes de prevaricação, crime de responsabilidade, crime contra a saúde pública. Tem uma série de contas a serem acertadas a partir de investigações de todo o processo legal. Mas é muito feio isso, de pegar uma imagem de hospital para tentar construir uma empatia de alguém que nunca teve empatia. Categoria. Hoje eu li, para terminar mesmo, mas hoje eu li uma mensagem, não me lembro mais de quem foi, um tweet, peço desculpas se o autor ou a autora estiver ouvindo aqui, se identifique, mas dizendo o seguinte, é curioso essa divulgação de imagens de um presidente como Jair Bolsonaro no hospital, né, seja de fragilidade, seja de recuperação, quando em 1 ano e meio de pandemia ele não entrou em um hospital para visitar nenhum brasileiro e 540 mil brasileiros morreram de Covid. Eu acho que isso tem que estar na nossa cabeça, na nossa mente. Está tendo o melhor atendimento possível, não foi o atendimento que foi e é possível, tal alcance dos brasileiros nessa temporada. Acho que tem reflexões importantes aí. E esse uso da imagem, né, da fragilidade como instrumento político de manipulação, de construção de empatia, de construção mítica de um líder de governo, meu repúdio a isso. Porra, tu azedou o final do episódio. É porque a gente não tinha... A gente tava aqui num clima de indicação de séries e tal. Vem a pessoa com esse assunto, né? Trazer esse... Mas você vendeu esse assunto. Esse azapticão. Como diria minha avó, realmente. É uma palavra que a minha mãe falava de gente que tem energia muito pesada. Né? Mas uma gente que noite chega e com ela a depressão. Foi você nesse assunto aí. Não, a minha mãe falava azapticão. Eu fui procurar, não tem em lugar nenhum essa palavra. Eu joguei no Google, eu joguei no Google azapticão, aparece 0 resultados. Não tem. Vamos ter que registrar. É igual angu de grilo. Angu de grilo, se vocês virem alguém usando angu de grilo, vocês podem denunciar pra gente, porque é marca registrada, hein? Angu de grilo só a gente, não queria dizer isso. Antes da gente, não existia no Google, você botava angu de grilo, entre aspas, né? A frase correta, completa, exata, não aparecia nenhuma, 0 correspondências. E agora aparece? Agora aparece 1 milhão, mentira, não sei. Vou até ver, vou fazer claro que aparece, né, gente? Vamos ver quantas. Gente, esse episódio tá enorme, a gente vendo besteira aqui de botar no Google. Quero saber quantas correspondências, vou botar aqui, ó, angu de grilo, frase exata. 5.260 resultados. Esse podcast, hein, querida? Gente, e detalhe, tem aqui Angu de Grilo Podcast. Quando você escreve Angu de Grilo... Claro, só tem a gente. Se alguém aparecer falando aí, que não sei o que, angu de grilo, vocês podem denunciar pra gente que o INPI tá fechamento com a gente. Fechamento com nós. Agora eu tô vendo, daqui a pouco eu começo a ver um monte de coisa aqui que estão citando angu de grilo, não tô nem sabendo, hein? Não, angu de grilo, significado é Flávia Oliveira. Querida, a gente tá bombando, entendeu? Só da gente nesse podcast. Então vocês já estão sabendo que angu de grilo é só nós. 5.260 resultados no Google. E a gente já tá pré-registrando aqui a Zapticão. Se alguém registrar antes da gente vai entrar com uma reclamação no INPI. Por favor, não fazer. Bom, é isso, galera. Até semana que vem, não é isso? Já falamos demais, trocamos milhões de assuntos. A Flávia deu um downgrade aqui no astral. Gente, desculpa. Flávia a favor do baixo astral. Poxa, desculpa, gente. Mas você tinha vendido a pauta. Ninguém sentiu falta, né, mesmo? Eu compro prometido. Combinado não é caro. Ai, Deus me... Ui, que pesadelo. Tá vendo? Confirmou energias negativas, né, desse homem. Cruz, credo.
Olha só, eu terminei de ver também Manhãs de Setembro. Que coisa linda! O final, então, gente, é muito bonito. Vocês já terminaram? Fala com a gente. É uma coisa linda de morrer, de viver. E muito obrigada pela repercussão do episódio foi incrível, anterior, episódio T. Foi incrível. Foi muito legal. Muito muita bom mensagem, que vocês ouviram. Muito compartilhamento, muita gente emocionada. Que bom. E entendendo a importância da gente debater esse assunto. Se você não ouviu, por favor, vá ouvir nosso episódio da semana passada, que foi muito importante, sobre a comunidade trans do Brasil. Gente, é isso. Beijo, tchau. Tá enorme esse episódio. Até semana que vem. Boa semana. Bom fim de... Nos vemos por aí, pelas redes. Beijo.